Olha, tem coisa que a gente ouve e jura que é invenção de comadre. Mas essa, meu filho, eu vi com estes olhos cansados. Foi lá pros anos 90, em São Gonçalo do Bambu, aqui mesmo na nossa região do Vale do Jequitinhonha. A dona Sebastiana, mulher direita, rezadeira de terço todo sábado, mãe do Tonico e dona de um porquinho caramelo chamado Chico Doido, apareceu grávida. E o povo? Uai, o povo ficou doido, porque homem, ninguém nunca viu entrando no quintal dela. Aí começou a parte mais feia, a língua comprida da vizinhança. Primeiro vieram os cochichos na porta da venda do seu Arlindo, depois os risinhos nas bancas da feira de sábado. Uns diziam que era milagre, outros juravam o pior, que a criança era filha do porco. E enquanto a fofoca crescia, a pobre da Sebastiana foi minguando, se escondendo dentro de casa, com medo até do vento bater na janela. Eu mesma devia ter batido naquela porta antes, levado um café, uma prosa, um abraço, porque o que a gente descobriu depois, ah, meu Deus do céu, fez todo mundo aqui baixar a cabeça de vergonha. Por isso te peço, fica comigo até o fim, que hoje eu vou te contar o que realmente aconteceu. E por que, desde aquele dia, eu nunca mais repeti uma fofoca sem saber a dor que tem por trás. Existem histórias que o tempo tenta apagar, sussurradas apenas nos cantos mais escuros da memória de um povoado. Histórias de dor, de julgamento e, por vezes, de uma redenção silenciosa que floresce longe dos olhos que a condenaram. A jornada que estamos prestes a narrar é uma dessas, tão real quanto a poeira vermelha que cobria as ruas de Minas Gerais. Para que nenhuma história como a de Dona Sebastiana se perca no vento, pedimos que você se inscreva em nosso canal. Seu apoio é a luz que nos permite encontrar e contar essas verdades esquecidas. Agora, vamos voltar para o dia em que o silêncio de uma mulher foi quebrado pelo grito de uma multidão. O sol da manhã de sábado em São Gonçalo do Bambu costumava ser uma bênção. Ele dourava as mangas nos quintais e arrancava o cheiro de café coado de dentro das casas. Mas naquela manhã de 1992, o calor parecia febril, doentio. Sebastiana sentia-o na nuca, um peso a mais sobre os ombros já curvados pela vergonha. A barriga, agora inegável sob o vestido de chita desbotado, era um farol que atraía todos os olhares, todos os cochichos, todas as sentenças. Ela precisava de fubá e um pouco de carne seca. Tonico, seu filho, andava pálido, com olheiras fundas que denunciavam noites mal dormidas. O menino sentia a hostilidade no ar tanto quanto ela. Por ele, ela enfrentava o corredor polonês que se tornara o trajeto de sua casa até a venda de seu Zé. O mercado estava mais cheio que o normal, ou talvez fosse apenas a sua percepção, aguçada pelo medo. Cada risada parecia ser para ela. Cada olhar de esguelha era uma faca. Ela caminhava de cabeça baixa, o queixo tremendo, a mão espalmada sobre o ventre, um gesto instintivo de proteção contra um mundo que queria destruir o que crescia ali dentro. Chegou ao balcão de madeira escura de seu Zé. O homem, de bigode farto e olhar cansado, sempre fora cordial. Hoje, ele mal a encarou. Anotou o pedido num pedaço de papel de pão, a voz mais baixa que o habitual. Foi quando a voz de Dona Lourdes, a rezadeira que se achava mais santa que o pároco, cortou o zumbido do mercado como um relâmpago. Não tem vergonha, Sebastiana? Exibindo essa barriga do pecado em lugar de gente de bem? O silêncio caiu, pesado e denso como um cobertor molhado. Todos os rostos se viraram. Sebastiana congelou, o saco de fubá a meio caminho da sua sacola de lona. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto, as pernas fraquejarem. Os olhos de Lourdes eram duas pedras de gelo, cheios de um prazer cruel, a volúpia do justo que condena o pecador. Pecado que nem o diabo explica, continuou Lourdes, a voz subindo de tom, para que ninguém perdesse uma sílaba. Criando bicho dentro de casa como se fosse gente. Deu no que deu. O povo todo sabe da sua pouca vergonha. Um garoto, filho do ferreiro, soltou uma risadinha aguda e grotesca, imitando o som de um porco. Oink, oink, o filho dela vai nascer de focinho. A risada se espalhou, primeiro, contida, depois aberta. Cruel, uma onda de escárnio que a atingiu em cheio. Sebastiana viu os rostos se contorcendo em caretas de zombaria. Viu seu Zé desviar o olhar, envergonhado, mas cúmplice em seu silêncio. Viu tudo girar, as cores se misturando,
o som das risadas se transformando em um zumbido ensurdecedor em seus ouvidos. O saco de fubá escorregou de suas mãos trêmulas e explodiu no chão de cimento queimado, uma nuvem branca e fina que sujou a barra de seu vestido. Ela não pegou a carne, não pagou. Apenas se virou e correu. Correu como nunca havia corrido na vida, desajeitada pela gravidez, cega pelas lágrimas que finalmente jorravam, quentes e amargas. Ela não ouvia mais os gritos, apenas o som de seu próprio coração martelando contra as costelas, uma prece desesperada por um fim que não chegava. Do outro lado da praça, perto do coreto, uma menina de uns 12 anos, chamada Ana, observava a cena com o coração apertado. Ela não entendia a piada sobre o porco, mas entendia a crueldade. Viu a figura de Dona Sebastiana, antes tão digna e respeitada, fugir como um animal acuado. E pela primeira vez, Ana sentiu que a verdade em São Gonçalo do Bambu tinha menos a ver com fatos e mais a ver com a história que a maioria decidia acreditar. 6 meses antes, a casa de Sebastiana era um refúgio de silêncio e ordem. Um pequeno casebre de paredes caiadas de branco, com janelas azuis e um quintal de terra batida, onde um pé de jabuticaba oferecia sombra generosa. A vida dela era uma rotina mansa, costurada pelos mesmos fios todos os dias. Acordava antes do sol, coava o café forte, cuidava da pequena horta e passava as tardes na máquina de costura, consertando roupas para os vizinhos. Sebastiana era viúva há quase 10 anos. João, seu marido, fora levado por uma pneumonia forte num inverno rigoroso, deixando-a com um filho pequeno e uma saudade que nunca cicatrizou por completo. Mas ela era forte. Criou Tonico com a mesma dedicação com que cuidava de suas roseiras. O menino cresceu, tornando-se um rapaz de 16 anos, quieto e sonhador, com os mesmos olhos gentis do pai. Ele era o centro do universo dela. Um bom filho, estudioso, que passava horas desenhando em cadernos velhos ou lendo os poucos livros que conseguia na biblioteca da escola. Tinha poucos amigos, preferia a companhia dos seus pensamentos. E a de Chico Doido. Chico Doido era uma anomalia em São Gonçalo. Um porco que não era para o abate. Fora um presente de um compadre. Um leitãozinho que Tonico, então com 10 anos, se recusara a ver crescer para virar torresmo. Implorou à mãe, com lágrimas nos olhos, e Sebastiana cedeu. O porco foi batizado de Chico Doido por suas corridas desengonçadas pelo quintal e se tornou o animal de estimação da casa. Dormia num cercado improvisado, mas passava o dia solto, fuçando a terra sob o olhar divertido de Sebastiana e recebendo coçadas na barriga de Tonico. Era uma cena incomum que, na época, o povoado achava apenas pitoresca, um sinal da excentricidade inofensiva da viúva e seu filho. A vida de Sebastiana era essa. O amor pelo filho, a memória do marido, o som da máquina de costura e o grunhido feliz de Chico Doido no quintal. Ela era uma figura respeitada. Suas costuras eram impecáveis, sua casa, um brinco. Aos domingos ia à missa, sentava-se no mesmo banco de sempre, rezava com um fervor silencioso e voltava para casa sem se misturar muito nas rodinhas de conversa na porta da igreja. Era reservada, mas sua presença era uma constante tranquilizadora na paisagem social do vilarejo. Ninguém imaginaria que aquele pilar de decência e discrição estava prestes a se tornar o epicentro de um terremoto moral que abalaria São Gonçalo até os seus alicerces. Ana, a menina observadora do coreto, conhecia essa Sebastiana. Era a mulher que lhe dera um retalho de tecido florido para fazer um vestido para sua boneca. Era a mulher cujo quintal cheirava a terra molhada e a bolo de fubá. A mudança nela foi sutil no início, quase imperceptível. Sebastiana começou a usar vestidos mais largos, a evitar as visitas que antes recebia na varanda. Parou de buscar os serviços de costura, mandando Tonico ir em seu lugar. A luz da sua casa, antes acesa até tarde com o barulho da máquina de costura, agora se apagava mais cedo. A paz estava se esvaindo de sua vida, gota a gota, como uma torneira mal fechada, e ninguém, nem mesmo ela, estava preparado para a inundação que viria. A primeira semente da desconfiança foi plantada numa terça-feira chuvosa, na padaria de seu Manuel. O cheiro de pão quente e de chuva na terra se misturavam no ar. Dona Maricota, esposa do farmacêutico, estava no balcão, escolhendo o pão, quando Sebastiana entrou, a cabeça coberta por um lenço para se proteger da garoa.
Ela não disse bom dia a ninguém, apenas caminhou até o balcão, o olhar fixo no chão de ladrilhos. Pediu 2 pães doces e um pouco de manteiga, a voz um fio. Quando se virou para pagar, a blusa de malha, úmida da chuva, colou-se por um instante ao seu corpo. Foi um vislumbre, um segundo apenas, mas suficiente. Maricota, de olhos argutos e língua ferina, viu uma protuberância sutil, um volume que não estava ali há alguns meses. Ela não disse nada. Apenas trocou um olhar rápido e significativo com Dona Lourdes, que acabara de entrar, sacudindo o guarda-chuva. Sebastiana apagou, pegou seu embrulho e saiu tão silenciosamente quanto entrou. Assim que a porta se fechou, a barragem se rompeu. Você viu, Lourdes? A voz de Maricota era um sussurro sibilante, carregado de excitação. A barriga da Sebastiana. Lourdes, que se orgulhava de saber de tudo antes de todo mundo, franziu a testa. O que tem? Deve ter comido algo que não caiu bem. Não é isso, mulher, insistiu Maricota, aproximando-se, cúmplice. É barriga de outra coisa. De encomenda. Já vi barrigas assim antes. A minha, 3 vezes. A ideia era tão absurda que Lourdes riu, um som seco e incrédulo. Sebastiana, a viúva do João, aquela mulher é uma santa, vive trancada em casa. De onde ia tirar encomenda? Do Espírito Santo, por acaso? A piada era boa, mas a semente da dúvida já estava no solo fértil da mente de Lourdes. Ela começou a repassar os últimos meses. A reclusão de Sebastiana. O fato de que ninguém a via mais na beira do rio, lavando roupa. O jeito como ela parecia sempre cansada, abatida. Mas... homem nenhum entra naquela casa, ponderou Maricota, mais para si mesma do que para a outra. Mora só ela e o menino. Quem seria o pai? O mistério era mais delicioso que qualquer pão doce. Naquela tarde, a história, ainda em sua forma embrionária, já havia viajado da padaria para a farmácia, da farmácia para o armazém. Era apenas uma pergunta. Você notou? Será? Ana ouviu a conversa de sua mãe com a vizinha, Dona Carmo, por cima da cerca de arame farpado que dividia seus quintais. Sua mãe estava cética. Deixem a mulher em paz. Deve estar doente, coitada. Mas Dona Carmo, que morava ao lado de Sebastiana, tinha uma expressão preocupada. Eu não sei, Zélia. Tenho escutado ela chorando à noite. Um choro baixo, abafado. E o menino, o Tonico, anda mais arredio que bicho do mato. Ana guardou aquela informação. O choro noturno. O menino arredio. Não parecia ser doença. Parecia ser tristeza. Uma tristeza tão grande que estava fazendo o corpo de Dona Sebastiana mudar. A lógica infantil de Ana ainda não conseguia conectar os pontos, mas seu instinto lhe dizia que um segredo doloroso estava crescendo na casa ao lado, muito antes da barriga começar a aparecer. O cochicho na padaria fora apenas o primeiro trovão distante, anunciando a tempestade que se formava no horizonte. A transição de um cochicho para um boato e de um boato para uma verdade absoluta em São Gonçalo do Bambu era um processo rápido e orgânico, como o crescimento de mofo em pão velho. A gravidez de Sebastiana era um mistério que a mente do povoado precisava resolver, e na ausência de um homem, a imaginação coletiva começou a trabalhar de forma perversa. A teoria do porco não nasceu de uma única mente. Foi uma criação coletiva. Um monstro de Frankenstein montado com peças de malícia, tédio e uma pitada de superstição rural. Começou, talvez, como uma piada de mau gosto entre os homens que se reuniam no bar do Tião no final da tarde. Se não foi homem, só pode ter sido assombração, disse um, entre goles de cachaça. Que assombração que nada, retrucou o outro, limpando a boca com as costas da mão. A única coisa que entra e sai daquele quintal com 4 patas é aquele porco que o menino cria. A risada foi geral, alta e desinibida. A imagem era grotesca, absurda. E por isso mesmo, irresistível. Era uma história boa demais para não ser contada. No dia seguinte, a piada do bar já era um comentário sério na fila do açougue. Você sabe o que andam dizendo, né? Dizia uma mulher para a outra, com um falso ar de choque. Dizem que a culpa é daquele bicho que ela cria no quintal. O Chico doido. A história tinha uma lógica perversa, que se encaixava perfeitamente na narrativa que o povoado queria construir. Sebastiana era reclusa, estranha. O filho dela era quieto demais. E o porco, tratado como gente, era a prova final daquela esquisitice.
A anomalia do porco de estimação se tornou a explicação para a anomalia da gravidez sem pai. Era uma forma de isolá-la ainda mais, de transformá-la de uma igual em a outra. A mulher que era tão diferente que suas transgressões beiravam o inumano. Dona Lourdes, a rezadeira, tornou-se a principal evangelista daquela teoria. Para ela, não era apenas fofoca, era uma questão de moral e bons costumes. Ela via na história uma parábola sobre os perigos de se afastar dos caminhos de Deus. É o que dá, dizia ela, na porta da igreja para quem quisesse ouvir. Misturar o que é de Deus com o que é do bicho. A natureza cobra seu preço. Aquilo que vai nascer não é gente. É uma aberração, um castigo divino pela soberba dela. As crianças, como esponjas, absorviam o veneno dos adultos e o destilavam em sua forma mais pura e cruel. A história do porco era fácil de entender. Era visual, era engraçada, e Tonico era o alvo perfeito. O boato deu a eles uma arma, um apelido, uma forma de torturá-lo que era ao mesmo tempo específica e devastadora. A maldade se enraizou porque era mais fácil acreditar no absurdo do que confrontar uma verdade desconfortável. Acreditar que Sebastiana era uma depravada que havia se envolvido com um animal era mais simples do que imaginar que ela pudesse ter sido vítima de algo, ou que tivesse um amante secreto, ou qualquer outra explicação mundana. A versão do porco era um espetáculo, e São Gonçalo do Bambu estava faminta por um. A história se espalhou como fogo em palha seca, e a fumaça tóxica daquele incêndio começaria a sufocar a vida de Tonico. Para Tonico, o mundo sempre fora um lugar relativamente simples, dividido entre a segurança de sua casa, os corredores silenciosos da escola e as paisagens que ele criava em seus cadernos de desenho. Sua mãe era seu porto seguro, uma presença constante e amorosa. De repente, tudo mudou. A primeira vez que ouviu o apelido, ele não entendeu. Estava saindo da escola quando um grupo de meninos mais velhos passou por ele. Um deles grunhiu, imitando um porco, e gritou: "E aí, irmão do leitão?" Tonico franziu a testa, confuso. Pensou que era alguma brincadeira sem sentido e continuou seu caminho. Mas a cena se repetiu no dia seguinte. E no outro. A confusão deu lugar à raiva, e a raiva a uma humilhação profunda. As meninas cochichavam e riam quando ele passava. Os professores o olhavam com uma mistura de pena e desconforto. A escola, antes um refúgio, tornou-se uma arena de tortura diária. Ele não conseguia entender a origem daquela crueldade. Por que o porco? Por que ele? A resposta veio de forma brutal durante uma aula de ciências. O professor falava sobre genética, e um aluno, o mais valentão da sala, levantou a mão. "Professor, é verdade que se uma mulher cruzar com um porco, o filho nasce metade gente, metade porco?" A sala explodiu em gargalhadas. O professor, vermelho de vergonha e raiva, mandou o aluno para a diretoria. Mas o estrago estava feito. Todos os olhares se voltaram para Tonico, que sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Ele finalmente entendeu. A zombaria não era sobre ele. Era sobre sua mãe. E era a coisa mais horrível, mais suja que ele já tinha ouvido na vida. Ele correu para casa naquele dia, o coração batendo descontroladamente, as lágrimas queimando seus olhos. Encontrou a mãe na cozinha, os olhos inchados, remendando uma de suas calças. "Mãe, o que está acontecendo?" Ele explodiu, a voz embargada pelo choro e pela fúria. "Por que estão dizendo essas coisas? Sobre você e o Chico? Por quê?" Sebastiana largou a agulha, as mãos tremendo. O momento que ela mais temia havia chegado. Como explicar ao seu filho, seu menino, o abismo em que haviam caído? Como contar a verdade, se a própria verdade era um monstro ainda maior que a mentira que o povo contava? Ela não conseguiu. As palavras não saíam. Apenas o abraçou, um abraço desesperado, e chorou com ele. Um choro sem explicações, sem consolo. "Não ligue para o que eles dizem, meu filho." Ela sussurrou, a voz quebrada. "É maldade, pura maldade de gente que não tem o que fazer." Mas a evasiva não foi suficiente. Para Tonico, o silêncio da mãe era uma forma de confirmação, não da história absurda do porco, mas de que havia um segredo terrível que ela estava escondendo dele. A partir daquele dia, uma barreira invisível se ergueu entre eles. Ele a amava, mas não confiava mais nela. Sentia-se traído,
abandonado no meio de um pesadelo que ele não compreendia. Ele parou de desenhar. Passava horas trancado no quarto, ou vagando pelas matas nos arredores do vilarejo. Olhava para Chico doido, o porco, com uma mistura de raiva e confusão. O animal, antes seu companheiro de brincadeiras, agora era o símbolo vivo de sua humilhação. O mundo de Tonico, antes pequeno e seguro, havia se estilhaçado, e ele estava perdido entre os cacos. A porta da frente da casa de Sebastiana, antes sempre aberta para a brisa da tarde, agora vivia trancada, dia e noite. As janelas azuis, fechadas, as cortinas de crochê, corridas. A casa, que fora seu santuário, transformou-se em sua cela. O mundo exterior era o inimigo, e cada som da rua, uma risada, uma carroça passando, uma bola de criança batendo no muro, era uma ameaça em potencial. Os dias de Sebastiana se tornaram um longo e monótono ritual de sobrevivência. Ela se movia pela casa como uma sombra, os pés descalços para não fazer barulho. O som da máquina de costura silenciou. Quem ousaria vestir uma roupa tocada por suas mãos, agora consideradas impuras? Sua única conexão com o mundo era a vizinha do lado, Dona Carmo, uma senhora de poucas palavras e coração grande, que às vezes deixava uma cesta com pão e legumes no batente da porta dos fundos, sem dizer nada, um gesto de solidariedade que valia mais que 1000 sermões. As noites eram as piores. O silêncio da casa era preenchido pelos seus próprios pensamentos. Um carrossel de culpa, medo e arrependimento que não parava de girar. Ela se ajoelhava ao pé da cama, o terço entre os dedos, mas as orações morriam em sua garganta. Como pedir perdão a Deus por algo que ela não entendia, por uma tragédia que a escolhera como protagonista, como proteger seu filho de uma verdade que o destruiria. O bebê se mexia dentro dela, uma vida inocente e alheia à tempestade que a cercava. Sebastiana tocava a barriga com uma mistura de pavor e um amor relutante. Era carne de sua carne, mas também era a prova viva, o lembrete constante daquela noite. A noite que ela tentava apagar da memória, mas que voltava em flashes, nítida e aterrorizante. O cheiro da chuva no sereno, o grito de um quero-quero ao longe, o rangido da porta de seu quarto, a sombra alta, familiar, entrando, sua confusão sonolenta, pensando ser um sonho, a sensação de peso sobre seu corpo, o silêncio, o terrível, absoluto silêncio de quem não está acordado, o rosto de Tonico, sereno, adormecido, os olhos fechados, o despertar dele, já no corredor, confuso, perguntando o que fazia ali, e ela, paralisada na cama, incapaz de gritar, de falar, de respirar, compreendendo o horror que havia acontecido. Sonambulismo. Ele sofria disso desde criança. Andava pela casa, às vezes até o quintal, e não se lembrava de nada no dia seguinte. O médico da cidade vizinha dissera que passaria com a idade. Mas não passou. E naquela noite, o distúrbio inofensivo se tornara o arquiteto de uma desgraça. Ela o amava mais que a própria vida. Acusá-lo, contar a alguém, seria o mesmo que sentenciá-lo. Ele não sabia o que tinha feito. A culpa não era dele. Então ela decidiu. A culpa seria dela. Ela carregaria o peso, a vergonha, o escárnio do mundo. Protegeria seu filho, mesmo que isso significasse sua própria destruição. Chico doido, o porco, deitava-se do lado de fora da porta da cozinha, grunhindo baixinho. Sebastiana o olhava pela fresta da janela. O animal inocente, transformado pela malícia do povo no pivô de sua vergonha. Ironicamente, a presença dele era um conforto. Ele não a julgava. Ele não sabia das mentiras. Para ele, ela ainda era apenas a mulher que lhe dava restos de comida e afagava suas orelhas. Naquele mundo que a condenava, o porco era a única criatura que ainda havia como ela era. E essa constatação era tão triste que fazia seu coração doer. Ana era uma observadora por natureza. Gostava de sentar no muro baixo de seu quintal e ver a vida de São Gonçalo do Bambu passar. Ela via quem chegava, quem saía, quem brigava e quem fazia as pazes. E ela via a casa de Dona Sebastiana, via as janelas fechadas, o silêncio que emanava dela, a figura de Tonico saindo para a escola como um fantasma. Ao contrário da maioria, Ana não sentia prazer na desgraça de Sebastiana. Sentia uma curiosidade incômoda,
Uma sensação de que a história que todos contavam era simples demais, arrumada demais. A crueldade com que a cidade abraçou a versão do porco a assustava. Era como se todos estivessem esperando por uma desculpa para odiar alguém. Sua dúvida começou a tomar forma a partir de uma lembrança fragmentada, algo que ela vira há alguns meses e que, na época, não lhe pareceu importante. Era uma noite de lua cheia, e ela tinha saído ao quintal para buscar um balde que sua mãe esquecera. Do seu quintal, tinha uma visão clara da lateral da casa de Sebastiana. Naquela noite, ela viu um vulto no quintal vizinho. Era Tonico. Ele não estava andando normalmente. Movia-se de forma lenta, quase mecânica, os braços pendendo ao lado do corpo. Os olhos pareciam abertos, mas vazios, fixos em nada. Ele deu uma volta ao redor do pé de jabuticaba e depois voltou para dentro de casa. Ana achou estranho, mas era criança e logo esqueceu. Agora, com o inferno que se instalara na vida deles, a lembrança voltou com força total. O andar estranho, o olhar vazio. Não era o andar de quem estava acordado. Ela começou a prestar mais atenção. Juntava os pedaços de conversas que ouvia. Sua mãe defendendo Sebastiana, dizendo que ela sempre fora uma mulher de bem. Dona Carmo falando do choro noturno e da tristeza do menino. O próprio olhar de Sebastiana no dia do mercado. Ana viu o medo, a dor, a humilhação, mas não viu a vergonha de uma pecadora. Viu a agonia de uma vítima. Certo dia, enquanto ajudava a mãe a estender roupas no varal, ela perguntou, com a maior naturalidade que conseguiu fingir: "Mãe, o que é sonambulismo?" Sua mãe, Zélia, parou de prender um lençol e a olhou surpresa. "De onde você tirou isso, menina?" Sonambulismo é quando a pessoa levanta e anda por aí dormindo. Não se lembra de nada depois. O filho do compadre Afonso tinha isso quando era pequeno. Uma vez, encontraram o menino tentando tirar leite da cabra no meio da noite, dormindo em pé. A informação caiu na mente de Ana como uma peça de quebra-cabeça que finalmente encontra seu lugar. Andar dormindo, não se lembrar de nada. O andar estranho de Tonico no quintal, o segredo, o choro da mãe, a tristeza do filho, ainda não fazia sentido completo. A ideia era tão monstruosa quanto a do porco, mas de uma forma diferente, mais triste, mais real. Mas pela primeira vez, Ana sentiu que estava no caminho certo. A história que a cidade contava era uma mentira cruel. A verdade, ela suspeitava, era uma tragédia inimaginável. E uma vontade nova, uma determinação incomum para uma menina de sua idade, começou a crescer dentro dela. A vontade de descobrir. A solidão de Sebastiana era quase total. As pessoas que antes a cumprimentavam na rua, agora atravessavam para o outro lado. As crianças paravam de brincar quando ela passava. O silêncio que a cercava era um muro. E ela não tinha forças para escalá-lo. Mas havia uma fresta de luz naquela escuridão. Dona Carmo, uma viúva como ela, que morava na casa ao lado há mais de 20 anos. Carmo era uma mulher de poucas palavras, de gestos contidos, mas de uma lealdade inabalável. Ela não acreditava nos boatos. Não porque tivesse alguma prova do contrário, mas porque conhecia o caráter de Sebastiana. Conhecia a mulher que lhe levara uma canja quente quando esteve doente, que cuidara de seu gato quando ela precisou viajar, que chorara com ela a morte de seu marido. A Sebastiana que ela conhecia não se encaixava na figura monstruosa que o povoado pintava. Carmo sabia que palavras de consolo seriam inúteis. A dor de Sebastiana era grande demais para ser amparada por frases feitas. Então, ela agia. Quase todas as manhãs, antes do sol nascer, Carmo ia ao seu quintal, colhia o que tinha de melhor. Umas espigas de milho, um maço de couve, uns tomates maduros, e colocava tudo em um cesto de palha. Acrescentava um pedaço de queijo fresco ou um pão que acabara de assar. Depois, com o cuidado de quem não quer ser vista, ela ia até a porta dos fundos da casa de Sebastiana e deixava o cesto ali, no batente. Não batia, não chamava, apenas deixava a oferenda e voltava para sua casa. Para Sebastiana, aquele cesto era mais do que comida. Era um elo com a humanidade. Era a prova de que alguém, uma única alma em todo aquele vilarejo, ainda havia. Que não a havia condenado. Ela abria a porta, olhava para os lados para se certificar de que ninguém havia. Pegava o cesto e o levava para dentro. Muitas vezes,
chorava sobre os legumes frescos, lágrimas de gratidão e de uma solidão ainda mais acentuada pela gentileza daquele gesto. Ana, de seu posto de observação, via a rotina discreta de Dona Carmo. A senhora saindo de casa com o cesto, o cuidado ao depositá-lo na porta vizinha, o retorno rápido. Aquilo reforçava sua convicção. A bondade silenciosa de Dona Carmo era um contraponto poderoso à crueldade barulhenta do resto da cidade. Um dia, Ana tomou coragem. Viu Dona Carmo no quintal, regando as plantas, e se aproximou da cerca. Dona Carmo, ela chamou, a voz um pouco trêmula. A senhora se virou, um sorriso suave nos lábios. Pois não, minha querida. Eu acho que o que dizem da Dona Sebastiana não é verdade. As palavras saíram num fôlego só. O sorriso de Dona Carmo se alargou um pouco, mas seus olhos ficaram tristes. Ela se aproximou da cerca e falou baixo, para que mais ninguém ouvisse. Eu também não acho, Ana. Eu também não. Tem mais dor do que pecado naquela casa. A gente só precisa ter paciência e fé. A verdade sempre acha um jeito de aparecer. Aquelas palavras foram um bálsamo para Ana. Ela não estava sozinha em sua dúvida. Havia mais alguém que se recusava a participar do linchamento. Aquele pequeno ato de bondade, o cesto de comida e a conversa sussurrada na cerca fortaleceram a resolução de Ana. Ela não sabia como, mas sentia que precisava ajudar a verdade de Dona Carmo a encontrar seu caminho para a luz. Os dias se arrastavam, e o peso na alma de Sebastiana se tornava insuportável. A fé, que sempre fora sua âncora, agora parecia um barco à deriva. Ela precisava de absolvição, mas como confessar um pecado que não era seu, e sim a consequência de uma tragédia? Numa quinta-feira à tarde, quando a cidade estava mergulhada na sesta e o calor amolecia o juízo, ela tomou uma decisão. Cobriu a cabeça com um véu preto. Saiu pela porta dos fundos e caminhou pelas ruas menos movimentadas até a igreja matriz. O prédio de pedra estava vazio e silencioso, o cheiro de incenso e velas pairando no ar. Padre Miguel era um homem bom, mas cansado. Estava em São Gonçalo há 30 anos e já vira o melhor e o pior da natureza humana. Ele ouvia os boatos sobre Sebastiana com um aperto no coração, mas não sabia como intervir sem piorar a situação. Ele estava em seu escritório, revisando os registros de batismo, quando ouviu o rangido da porta do confessionário. Surpreso, pois não era horário de confissão, ele se levantou e foi até lá. Do outro lado da treliça de madeira, ele reconheceu a silhueta de Sebastiana. A voz dela, quando veio, era um sussurro frágil, quebrado. Padre, eu preciso me confessar, mas não sei as palavras. Deus ouve o coração, minha filha, não apenas as palavras. Disse ele, a voz suave. Diga o que a aflige. Houve uma longa pausa. Sebastiana lutava contra as lágrimas, contra o segredo que a sufocava. Eu carreguei uma cruz que não era minha, padre, para proteger quem eu amo, mas o peso está me esmagando. Ela não conseguia ser mais específica. Entregar o filho estava além de suas forças. O que o povo diz, a maldade que eles falam, não é a verdade. Mas a verdade é ainda pior. Ela parou, a respiração entrecortada por soluços silenciosos. Eu cometi um pecado, padre. O pecado do silêncio. Deixei que uma mentira horrível crescesse para esconder uma tragédia terrível. E agora estou perdida. Não sei se Deus pode me perdoar por isso. Padre Miguel sentiu um calafrio. Ele não entendeu os detalhes, mas compreendeu a profundidade do sofrimento. A mulher do outro lado da treliça não era uma pecadora desafiadora, mas uma alma torturada, presa numa armadilha que ela não criou. Ele sabia, instintivamente, que a história do porco era um delírio coletivo. A confissão de Sebastiana, mesmo vaga, confirmava isso. Ele estava preso pelo sigilo sacramental. Não podia revelar nada do que ouviu. Só podia oferecer consolo espiritual. Minha filha, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Deus conhece a verdade em seu coração. Ele sabe a diferença entre o pecado da malícia e o fardo do sacrifício. O amor de uma mãe, mesmo quando a leva a tomar decisões dolorosas, é sagrado aos olhos dele. Você não está perdida, apenas cansada. Reze, Sebastiana, não por perdão, mas por força. Peça a Deus a força para continuar carregando sua cruz, pois parece que ele lhe confiou uma das mais pesadas. Sebastiana chorou, um choro de alívio e desespero.
As palavras do padre não a absolviam, mas a reconheciam. Alguém finalmente havia olhado para sua alma e visto a dor, não a depravação. Ela saiu do confessionário e da igreja sentindo-se um pouco mais leve, mas também mais só. O padre sabia de sua inocência, mas suas mãos estavam atadas. Ela ainda estava sozinha em seu segredo. O mundo lá fora não tinha mudado. A sentença do povoado continuava de pé, irrevogável. A confissão lhe dera um momento de paz, mas a guerra estava longe de acabar. A revelação completa não estava na fofoca da cidade, nem na confissão velada ao padre. Estava trancada na memória de Sebastiana, uma sala escura e empoeirada que ela se forçava a nunca visitar, mas a lembrança tinha vida própria. Assaltava-a nas longas noites de insônia, nos momentos de silêncio, projetando as imagens daquela noite na tela de sua mente, repetidas vezes, como um castigo. A noite começou como qualquer outra, uma noite fria de junho, com um vento que assobiava nas frestas da janela. Ela e Tonico tinham jantado em silêncio, um silêncio tenso que se instalara entre eles desde que os boatos sobre ela haviam começado a tomar forma. Ainda como sussurros, ele se recolheu cedo para o quarto, e ela ficou na sala, terminando uma costura sob a luz amarelada do abajur. O cansaço a venceu, deixou o trabalho de lado e foi para a cama. Adormeceu rapidamente, um sono pesado, sem sonhos. O que a despertou não foi um som, mas uma presença, uma mudança sutil no ar do quarto. Abriu os olhos na penumbra, a mente ainda turva de sono. A porta estava entreaberta, projetando a silhueta de um vulto contra a luz fraca do corredor. Seu primeiro pensamento foi João, seu falecido marido. Um delírio, uma visita do outro mundo. O coração disparou, uma mistura de medo e saudade. Mas a figura se moveu, e a luz da lua que entrava pela janela iluminou o rosto por um instante. Tonico. Filho. Ela sussurrou, a voz rouca de sono. O que foi? Teve um pesadelo? Ele não respondeu. Caminhou lentamente até a cama. Seus movimentos eram rígidos, descoordenados. Os olhos estavam abertos, mas o olhar era vítreo. Vazio. Ele não a via. Olhava através dela. Foi quando o terror a atingiu. Um frio que subiu pela espinha e gelou seu sangue. Sonambulismo. Ele não tinha um episódio forte assim há anos. Quando criança, ele apenas andava pela casa. Mas ele era um homem agora. Alto. Forte. Tonico, acorde, ela disse, um pouco mais alto, tentando manter a calma. Volte para a sua cama, meu filho. Mas era como falar com uma estátua. Ele se sentou na beirada da cama e depois, num movimento lento e inexorável, deitou-se ao seu lado. O pânico tomou conta dela. Ela tentou se levantar, mas ele a segurou pelo braço. A força em seu aperto era surpreendente. A força inconsciente de um corpo que não controla suas próprias ações. Tonico, por favor. A voz dela era um gemido. Ela se debateu, mas ele era mais forte. O que aconteceu em seguida foi um borrão de confusão e horror. Ela não sentiu violência, não sentiu malícia. Sentiu o peso de um corpo que se movia por instinto, por um impulso gerado nas profundezas do sono. Completamente alheio à sua vontade, ao seu desespero, ela não gritou. O som ficou preso na garganta, um nó de pavor e incredulidade. Sua mente se recusava a processar. Aquilo não podia estar acontecendo. Não com seu filho. Não com ela. Durou uma eternidade e um instante. Então, tão subitamente quanto começou, ele parou. Rolou para o lado e, em segundos, sua respiração se tornou o ressonar profundo de quem dorme. Ele não havia acordado. Sebastiana ficou imóvel, o corpo tremendo incontrolavelmente. As lágrimas corriam silenciosas por seu rosto. O mundo como ela o conhecia havia acabado de se despedaçar. Quando finalmente conseguiu se mover, levantou-se, foi até o banheiro e vomitou até não ter mais nada no estômago. Mais tarde, naquela mesma noite, ela o ouviu se levantar. Espiou pelo vão da porta e o viu no corredor, de pé, olhando ao redor com uma expressão de total confusão no rosto. Mãe! Ele chamou, a voz sonolenta. O que eu tô fazendo aqui? Não foi nada, filho. Ela conseguiu responder. A voz um fiapo. Você andou dormindo de novo. Volte para a cama. Ele obedeceu, resmungando algo sobre sonhos estranhos. Ele não se lembrava de nada. Absolutamente nada. E naquele momento,
Sebastiana tomou sua decisão. Essa era a sua cruz. A dele era a inconsciência. Ela o protegeria daquela verdade. Ela o amava. Era seu filho. Era uma vítima tanto quanto ela. Ela enterraria aquela noite no lugar mais fundo de sua alma e arcaria com as consequências, quaisquer que fossem. Semanas depois, quando sua menstruação não veio, o horror daquela noite deu lugar a um pânico frio e duradouro. O segredo não estava mais apenas em sua mente. Estava crescendo em seu ventre. A convicção de Ana de que havia algo terrivelmente errado na história oficial de São Gonçalo se tornou uma pequena obsessão. Ela não podia mais apenas observar. Precisava entender. Com a astúcia e a coragem que só a pré-adolescência proporciona, ela iniciou sua própria investigação silenciosa. Seu primeiro alvo foi a biblioteca da escola, um cômodo pequeno e abafado nos fundos do prédio. Ela disse à bibliotecária, Dona Inês, que precisava fazer um trabalho sobre doenças estranhas para a aula de ciências. Passou 2 tardes inteiras folheando uma velha enciclopédia médica, as páginas amareladas e com cheiro de poeira. Procurou por sonambulismo. O que leu a fascinou e a assustou. Um distúrbio do sono. O indivíduo pode realizar ações complexas. Caminhar, falar, até mesmo operar maquinário, sem qualquer consciência ou memória posterior. Uma frase em particular saltou aos seus olhos. Em casos raros e extremos, comportamentos atípicos e até mesmo agressivos podem ocorrer, embora o indivíduo não possua qualquer intenção maliciosa. Comportamentos atípicos. A frase ecoou em sua mente. Ela fechou o livro, o coração batendo um pouco mais rápido. A teoria que se formava em sua cabeça era monstruosa, mas começava a ter uma base, por mais frágil que fosse. Seu próximo passo era mais arriscado. Ela precisava falar com alguém que conhecesse a família de perto, antes de tudo acontecer. Lembrou-se de seu Afonso, o compadre de sua mãe, o mesmo cujo filho tivera sonambulismo. Numa tarde de sábado, enquanto sua mãe visitava uma tia, Ana inventou uma desculpa para ir ao armazém, que ficava perto da casa de seu Afonso. Encontrou-o na varanda, consertando uma cadeira de balanço. Aproximou-se, tímida. Seu Afonso, a minha mãe falou que o seu filho tinha aquela coisa de andar dormindo. O homem sorriu, parando o trabalho. Tinha mesmo, menina. Dava um trabalho danado. Mas por que o interesse? É que... Ana hesitou, buscando as palavras certas. Eu acho que o Tonico, filho da dona Sebastiana, também tem. Eu vi ele uma vez, andando esquisito no quintal de noite. A expressão de seu Afonso mudou. Ele baixou as ferramentas e a olhou com seriedade. É verdade. Ele tinha quando era menino. E era um caso mais forte que o do meu. Lembro que a Sebastiana e o João viviam preocupados. Uma vez, ele desceu a rua inteira dormindo. Sorte que o encontraram antes que chegasse no Rio. O médico disse que era da idade, que ia passar. Pelo visto, não passou. Era a confirmação que Ana precisava. Tonico tinha um histórico grave. A cidade inteira parecia ter se esquecido disso, convenientemente, para abraçar uma fofoca mais saborosa. A parte final de sua investigação era a mais difícil. Tentar falar com o próprio Tonico. Ela o via cada vez menos. Ele mal ia à escola. Ana o encontrou por acaso, perto do riacho que cortava a cidade, atirando pedras na água com uma fúria silenciosa. Ela se aproximou devagar. Ele a olhou com desconfiança, o rosto magro e pálido, os olhos cheios de uma dor que o fazia parecer muito mais velho. Tonico? Ela disse, a voz suave. O que você quer? Veio rir de mim também? A voz dele era áspera. Não, respondeu Ana, firme. Eu não acredito no que eles dizem. Eu sei que é mentira. Ele a encarou por um longo tempo, surpreso. A muralha de hostilidade em seus olhos rachou por um instante. Não faz diferença, disse ele, baixinho, voltando a atirar pedras. Ela não me conta a verdade. Tem um segredo. E eu odeio ela por isso. Talvez... Ana arriscou, o coração na boca. Talvez ela não conte o segredo para te proteger. Tonico não respondeu. Apenas continuou atirando as pedras, cada uma um respingo de raiva na água calma do rio. Mas Ana viu que suas palavras o atingiram. Ela se afastou, deixando-o com seus pensamentos. Ela tinha as peças agora. O sonambulismo, o histórico de Tonico, o segredo de Sebastiana para protegê-lo, a dor e a confusão do menino. O quebra-cabeça estava montado, e a imagem que ele formava era de uma tragédia tão profunda e complexa
que a fofoca do porco parecia uma brincadeira de criança perto dela. A questão agora era: o que fazer com aquela verdade? Com as informações que reunira, Ana sentia o peso do mundo em seus ombros de 12 anos. A verdade que ela desvendara era um fardo. Não era algo que pudesse ser gritado na praça da cidade. Fazer isso destruiria Tonico, e talvez não salvasse Sebastiana. A crueldade do povoado poderia simplesmente mudar de alvo, transformando Tonico de irmão do leitão em algo muito pior. Ela passou dias em silêncio, processando tudo. A imagem de Tonico andando pelo quintal com os olhos vazios se sobrepunha à imagem do rosto atormentado de Sebastiana no mercado. O choro abafado que Dona Carmo ouvia à noite agora tinha um som, o som da mais profunda solidão. O amor de uma mãe, levado a um extremo inimaginável. Proteger o filho de um crime que ele não sabia ter cometido, assumindo para si uma culpa que não era sua. A ironia da situação era esmagadora. A cidade inteira acusava Sebastiana de um ato bestial, quando, na verdade, ela era a guardiã de um segredo que provava exatamente o contrário. Um sacrifício humano, doloroso e absoluto. O porco, Chico doido, era a cortina de fumaça perfeita. Um absurdo tão grande que impedia qualquer um de olhar para a verdade, que era igualmente inacreditável, mas de uma forma trágica. Ana começou a entender a dinâmica da maldade. As pessoas de São Gonçalo não eram monstros. Eram pessoas comuns, entediadas, que encontraram no drama de Sebastiana uma distração, uma forma de se sentirem superiores, mais justas. A fofoca era uma droga, e todos estavam viciados. Desfazer aquela teia de mentiras seria quase impossível. Ela precisava de um aliado, alguém mais velho, mais sábio. Sua primeira e única opção era Dona Carmo. Num final de tarde, quando o sol já se punha e tingia o céu de laranja e roxo, Ana foi até a casa da vizinha. Encontrou-a na cozinha, passando café. O cheiro era reconfortante. Dona Carmo, preciso conversar com a senhora. É sobre a dona Sebastiana. Carmo a convidou a sentar, serviu-lhe uma xícara de café com leite e ouviu. Ana contou tudo, em voz baixa, quase um sussurro. Falou da lembrança de Tonico no quintal, da pesquisa na biblioteca, da conversa com seu Afonso, das poucas e dolorosas palavras que trocou com o próprio Tonico. À medida que Ana falava, o rosto de Dona Carmo ia se transformando. A expressão de preocupação deu lugar a um choque mudo e depois a uma tristeza imensa. Quando Ana terminou, as duas ficaram em silêncio por um longo tempo, ouvindo apenas o tic-tac do relógio de parede. Dona Carmo finalmente quebrou o silêncio, os olhos marejados. Meu Deus, ela sussurrou. Faz sentido. Faz um sentido terrível, mas faz. A dor dela, o jeito como ela protege o menino. Pobre criança. As duas pobres crianças. Ela olhou para Ana e em seus olhos havia um novo respeito. Você é uma menina muito especial, Ana. Conseguiu ver o que ninguém mais quis. Viu a verdade no meio de tanta mentira. Mas o que a gente faz agora? Perguntou Ana, a voz cheia de angústia. Não podemos contar para todo mundo. Não podemos, concordou Carmo, a mente já trabalhando. Contar para a cidade seria como jogar gasolina no fogo. Não podemos salvar a reputação dela aqui. É tarde demais para isso. Mas talvez a gente possa salvar a Sebastiana, e o Tonico, e a criança que vai nascer. A ideia começou a tomar forma na mente da velha senhora. Não se tratava de lutar contra o moinho de vento da opinião pública. Tratava-se de orquestrar uma fuga. Uma forma de tirar Sebastiana e seus filhos daquele ambiente tóxico, para que pudessem recomeçar em algum lugar onde não fossem definidos pela pior noite de suas vidas. A gente vai precisar de um plano, disse Dona Carmo, a voz agora firme, cheia de uma nova determinação. E vamos precisar da pessoa mais importante de todas. Vamos precisar falar com a Sebastiana. A noite em que Ana e Dona Carmo decidiram falar com Sebastiana foi uma noite sem lua, escura e abafada. O plano era simples. Dona Carmo bateria na porta dos fundos, como sempre fazia, mas desta vez pediria para entrar. Ana a esperaria no quintal, escondida nas sombras, para o caso de precisarem dela. O coração de Ana batia forte enquanto ela via a silhueta de Dona Carmo se aproximar da casa vizinha. Ouviu a batida suave na madeira, seguida por um longo silêncio.
A porta se abriu apenas uma fresta, e a voz de Carmo, baixa e calma, disse algo que Ana não conseguiu ouvir. Depois de mais uma pausa, a porta se abriu um pouco mais, e Carmo entrou. Dentro da cozinha mal iluminada, Sebastiana olhava para a vizinha com olhos assustados. Sua barriga, grande e proeminente, era o centro de toda a atenção no cômodo. "O que foi, Carmo? Aconteceu alguma coisa?" perguntou Sebastiana, a voz rouca pelo desuso. Dona Carmo não rodeou. Colocou a mão suavemente no ombro de Sebastiana e a olhou nos olhos. "Sebastiana, eu não vim aqui para julgar, vim para ajudar. Eu sei que o povo diz é mentira." Sebastiana estremeceu, mas não respondeu. "E eu acho..." continuou Carmo, a voz ainda mais suave. "Eu acho que sei a verdade. Ou algo perto dela. Sei do problema de Tonico quando era menino. Sei que ele andava dormindo." O corpo de Sebastiana enrijeceu. Ela recuou um passo, o rosto uma máscara de pânico. "Não, não fale dele. Ele não tem culpa de nada." "Eu sei que não", disse Carmo rapidamente. "Meu Deus, Sebastiana, é disso que estou falando. Ninguém tem culpa. Nem você, nem ele. Foi uma tragédia. Uma desgraça que caiu sobre a sua casa. Mas você não precisa carregar isso sozinha." Foi como se uma represa se rompesse dentro de Sebastiana. O controle que ela mantivera por tantos meses, a força que usara para construir sua muralha de silêncio, tudo desmoronou. Ela caiu sentada numa cadeira, cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Um choro profundo, convulsivo, que vinha do fundo de sua alma ferida. Dona Carmo a abraçou, deixando-a chorar, afagando seus cabelos, sussurrando palavras de conforto. "Pode chorar, minha amiga, pode chorar. Bote tudo para fora." Depois de um longo tempo, quando os soluços se acalmaram, transformando-se em um gemido baixo, Sebastiana finalmente falou, a voz quebrada, contando a história em fragmentos, confirmando o que Carmo e Ana já haviam deduzido. Contou do horror daquela noite, da confusão do filho na manhã seguinte, da decisão de protegê-lo a qualquer custo. "Eu não podia destruir a vida dele, Carmo", ela disse, o rosto banhado em lágrimas. "Ele é um bom menino. Ele não é um monstro. Se ele soubesse, ele não suportaria." "Você fez o que uma mãe faria", disse Carmo com firmeza. "Você o protegeu. Mas agora nós precisamos proteger você. Você, ele e essa criança. Vocês não podem mais ficar em São Gonçalo. Esta cidade vai engolir vocês vivos." Sebastiana olhou para ela, os olhos cheios de desespero. "Ir para onde? Como?" "Eu não tenho nada. Não tenho ninguém. Você tem a mim", disse Carmo. "E tem mais uma pessoa. Uma menina corajosa que viu a verdade quando todo mundo estava cego pela mentira." Ela foi até a porta e chamou Ana. A menina entrou na cozinha, os olhos grandes e cheios de compaixão. Sebastiana a olhou, surpresa. "Ana?" sussurrou. Ana se aproximou e, num impulso, pegou na mão de Sebastiana. A mão estava fria e trêmula. "Dona Sebastiana, a gente vai ajudar a senhora", disse a menina com uma seriedade que ia além de sua idade. Pela primeira vez em meses, Sebastiana não se sentiu completamente sozinha. Na penumbra daquela cozinha, cercada pela vizinha leal e pela menina de coração perspicaz, uma pequena e frágil semente de esperança começou a brotar em meio ao deserto de seu desespero. As semanas que se seguiram foram de planejamento secreto e ansiedade crescente. A barriga de Sebastiana estava no auge e o nascimento era iminente. Sair da cidade grávida era arriscado, mas sair com um recém-nascido seria ainda mais complicado. A decisão foi esperar. A parteira do vilarejo era Dona Zulmira, uma mulher de 70 anos, com mãos calejadas e um olhar que já tinha visto de tudo. Ela era profissional, não se metia em fofocas. Para ela, um parto era um parto. Dona Carmo foi quem a procurou, discretamente. "Zulmira, a Sebastiana vai precisar de você. Logo." A parteira apenas assentiu. "Quando for a hora, me chame. Não me importa o que dizem. Meu trabalho é trazer crianças ao mundo, não julgar quem as fez." A hora chegou numa noite de temporal. A chuva caía em torrentes, e os trovões abalavam as janelas. Era como se o céu estivesse refletindo a turbulência dentro da pequena casa. Dona Carmo correu para buscar Zulmira, enquanto Ana ficou com Sebastiana, segurando sua mão, limpando o suor de sua testa com um pano úmido.
O trabalho de parto foi longo e difícil. Uma batalha física que espelhava a luta emocional de Sebastiana. Em meio à dor, os fantasmas dos últimos meses a assombravam. O rosto de zombaria de Lourdes no mercado. O apelido cruel gritado para seu filho. O peso do segredo. Cada contração era uma onda de dor física e psíquica. Tonico estava trancado em seu quarto. Ele sabia o que estava acontecendo. Ouvia os gemidos da mãe. Os passos apressados de Dona Carmo e da parteira. Sentia-se inútil, apavorado e, acima de tudo, culpado. Uma culpa difusa, que ele não entendia, mas que o corroía por dentro. Culpado pela dor da mãe, pela vergonha, por tudo. Ele enfiou o travesseiro sobre a cabeça para abafar os sons, o corpo encolhido na cama. No auge da madrugada, em meio a um trovão particularmente forte que fez a luz piscar, ouviu-se o choro, um choro agudo, forte, cheio de vida. Nasceu uma menina. Dona Zulmira a limpou e a enrolou num cobertor. Era um bebê pequeno, mas perfeito, de pele rosada e um tufo de cabelos pretos. A parteira a ofereceu a Sebastiana. Sebastiana olhou para o pequeno embrulho com uma emoção complexa. Uma mistura de amor e terror. Aquele bebê era o produto de sua maior dor, o símbolo de sua tragédia. Por um instante, ela hesitou. Mas então, a menina abriu os olhos. Eram olhos escuros, profundos, que pareciam olhar diretamente para sua alma. E naquele momento, algo mudou. Aquela não era a materialização de um pesadelo. Era uma pessoa. Uma vida inocente que não tinha culpa de nada. Era sua filha. Com as mãos trêmulas, ela pegou a criança. Aninhou-a em seu peito. E as lágrimas que vieram desta vez não eram de dor ou vergonha, mas de um sentimento novo, avassalador. Um amor feroz, protetor. Ela olhou para o rostinho minúsculo e soube, com uma certeza absoluta, que faria qualquer coisa para dar àquela menina uma vida longe da sombra de São Gonçalo do Bambu. Qual vai ser o nome dela? Perguntou Dona Carmo, a voz embargada. Sebastiana olhou para a filha, depois para a janela onde a chuva começava a amainar, e para os primeiros raios de sol que teimavam em aparecer no horizonte. Esperança, ela sussurrou. O nome dela vai ser Esperança. Com o nascimento de Esperança, a urgência de partir se tornou palpável. A presença do bebê na casa, por mais que tentassem ser discretos, não seria um segredo por muito tempo. Cada dia que passavam em São Gonçalo era um risco a mais. Dona Carmo assumiu a liderança do plano de fuga, com a ajuda logística inesperada de seu Zé, o dono da venda. Ana, em uma de suas idas ao armazém, ouviu-o defendendo Sebastiana de um comentário maldoso de um cliente. Já chega! A mulher teve a criança. Deixem-na em paz. Quem somos nós para julgar? Aquilo deu a Ana a coragem de sondá-lo. Mais tarde, foi a vez de Dona Carmo ter uma conversa séria com ele. Seu Zé, um homem atormentado pela própria covardia no dia do incidente no mercado, viu naquilo uma chance de redenção. Ele não fez perguntas. Apenas ofereceu ajuda. O plano era multifacetado. Primeiro, a parte financeira. Sebastiana tinha algumas economias guardadas, mas não era muito. Ela possuía a casa, herança de seus pais. Vender seria impossível nas circunstâncias atuais. A solução foi fazer um acordo com seu Zé. Ele compraria a casa por um valor simbólico, muito abaixo do mercado, dando a Sebastiana um pouco de dinheiro para o recomeço. Em troca, ele cuidaria da propriedade, alugando-a se possível, e enviaria o dinheiro para ela quando a poeira baixasse. Era um negócio arriscado para ele, mas era um ato de fé. Segundo, o destino. Dona Carmo tinha uma prima distante que morava em Araçuaí, uma cidade maior, no Vale do Jequitinhonha, a centenas de quilômetros de distância. Longe o suficiente para que as fofocas de São Gonçalo não chegassem. Carmo escreveu uma carta, explicando que uma amiga viúva com 2 filhos precisava de um lugar para recomeçar e procurava um quarto para alugar e trabalho como costureira. A resposta veio 1 semana depois. A prima tinha um cômodo nos fundos de sua casa e conhecia uma oficina de costura que precisava de gente. Era um começo. Terceiro, a logística da partida. Eles não podiam simplesmente pegar o primeiro ônibus na rodoviária da cidade. Seria um espetáculo. Seu Zé tinha um caminhão velho que usava para buscar mercadorias na cidade vizinha, onde a linha principal de ônibus para o norte passava. O plano era sair no meio da noite. Sebastiana, Tonico e a bebê
Iriam escondidos na carroceria do caminhão, cobertos por uma lona, até a próxima cidade. De lá, pegariam o ônibus da madrugada para Araçuaí, como 3 desconhecidos quaisquer. Enquanto os adultos cuidavam dos detalhes práticos, Ana tinha uma missão diferente. Ela era a ponte com Tonico. O rapaz estava ainda mais fechado desde o nascimento da irmã. Ele a amava. Olhava para o berço improvisado com uma fascinação temerosa. Mas a presença dela tornava tudo mais real e doloroso. Ana o encontrava no quintal, enquanto ele tratava de Chico doido, e conversava com ele, não sobre o segredo, mas sobre o futuro, sobre a chance de ir para uma escola nova, onde ninguém o conhecia, sobre a possibilidade de ser apenas o Tonico, e não o irmão do Leitão. Ela falava de Araçuaí como uma terra prometida, um lugar de recomeço. Aos poucos, a ideia de partir começou a soar menos como uma fuga e mais como uma libertação para o rapaz. Ele não estava feliz, mas começava a aceitar. A esperança, ainda que tímida, começava a encontrar espaço em seu coração cansado. Os últimos dias em São Gonçalo do Bambu foram um borrão de atividades furtivas e emoções contidas. As poucas posses de Sebastiana foram empacotadas em caixas de papelão e malas velhas, roupas, alguns utensílios de cozinha, a máquina de costura, o bem mais precioso, e os cadernos de desenho de Tonico. Cada objeto guardado era um pedaço da vida que ela estava deixando para trás. Havia despedidas que precisavam ser feitas, não com palavras, mas com o coração. Numa tarde, com Esperança dormindo em seu colo, Sebastiana foi até o pequeno cemitério da cidade, no alto de uma colina. Parou em frente ao túmulo simples de João, seu marido. A lápide de pedra estava coberta de musgo. Ela não chorou. As lágrimas pareciam ter secado. Apenas ficou ali, em silêncio, por um longo tempo. Contou a ele sobre Tonico, sobre a menina, sobre a partida. Pediu sua bênção e seu perdão, não por algum erro, mas por não ter sido forte o suficiente para proteger a família da maldade do mundo. Estamos indo embora, meu amor, sussurrou ela para o vento. Vou cuidar dos nossos filhos. Vou tentar ser feliz de novo, por eles, por você, ao voltar para casa. Outra despedida a aguardava, talvez a mais dolorosa e irônica de todas. Chico doido. O porco, alheio a tudo, grunhia feliz ao vê-la se aproximar. Ele era o centro inocente da mentira que destruíra sua vida. Levá-lo era impossível. Deixá-lo para o abate era impensável. Dona Carmo, mais uma vez, ofereceu a solução. Deixe-o comigo, Sebastiana. Eu cuido dele. Ele terá um bom lugar no meu quintal e comida todo dia. Será um pedaço de vocês que fica. Na última noite, enquanto a escuridão envolvia a casa, Tonico foi até o cercado. Ele se sentou no chão de terra e coçou a barriga do porco, como fazia desde criança. O animal deitou a cabeça em seu colo, com uma confiança absoluta. Lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto de Tonico. Ele estava se despedindo de sua infância, de seu único amigo, do último vestígio de uma vida que nunca mais voltaria. Vou sentir sua falta, doido, ele murmurou, a voz embargada. Dentro de casa, Sebastiana, Ana e Dona Carmo faziam a última arrumação. Ana entregou a Sebastiana um pequeno pacote. Era um vestido para a boneca de Esperança, feito com o mesmo retalho florido que Sebastiana lhe dera anos atrás. Para ela não se esquecer de onde veio, disse a menina, com os olhos brilhando. Sebastiana abraçou Ana com força. Eu nunca vou me esquecer de você, minha anja da guarda. Nunca. O abraço em Dona Carmo foi ainda mais longo. Uma despedida entre duas mulheres que se tornaram irmãs na adversidade. Não precisavam de palavras. O laço entre elas estava forjado em lealdade e coragem. Quando o motor do caminhão de seu Zé roncou baixo na rua escura. Era hora de ir. Sebastiana deu uma última olhada para a casa silenciosa, para o quintal onde viveu e amou, e onde sua vida se partiu. Não sentiu tristeza, apenas um vazio. Era hora de deixar os fantasmas para trás. A carroceria do caminhão de seu Zé cheirava a poeira e a sacos de farinha. Sebastiana, Tonico e a pequena Esperança se acomodaram em meio a umas lonas velhas e umas caixas vazias. O espaço era apertado e desconfortável. A lona que os cobria bloqueava a pouca luz da rua,
mergulhando-os numa escuridão quase total. O caminhão começou a se mover, devagar, os pneus amassando o cascalho da rua silenciosa. Cada solavanco era um lembrete da precariedade daquela fuga. Sebastiana segurava a esperança firme contra o peito, rezando para que ela não acordasse e chorasse. Tonico estava sentado ao seu lado, encolhido, o rosto uma máscara impenetrável. Através de uma pequena fresta na lona, Sebastiana podia ver fragmentos de São Gonçalo do Bambu passando por eles. A praça vazia, o coreto fantasmagórico, a torre da igreja se projetando contra o céu estrelado. Era como ver sua vida inteira passando em flashes, distorcida e silenciosa. Ela não sentia nostalgia, apenas uma pressa desesperada de deixar tudo para trás. O caminhão pegou a estrada de terra que saía da cidade. A poeira vermelha subia, infiltrando-se pela lona, fazendo-os tossir. A viagem até a cidade vizinha durou pouco mais de 1 hora. 1 hora de tensão e silêncio, quebrada apenas pelo resmungo do motor e pela respiração suave de esperança. Seu Zé parou o caminhão numa rua escura, a 2 quadras da pequena rodoviária. Ele bateu na lateral da carroceria, o sinal combinado. Chegamos. Ele sussurrou, ajudando-os a descer. O ônibus para o norte sai em 20 minutos. As passagens já estão compradas. Em nome de Silva. Estão no meu bolso. Tomem. Ele entregou a Sebastiana um envelope com as passagens e o restante do dinheiro da venda da casa. Seus olhos estavam úmidos. Que Deus acompanhe vocês. E me perdoem por não ter feito nada naquele dia. O senhor fez mais do que o suficiente agora, seu Zé. Deus lhe pague, respondeu Sebastiana, a voz firme. Eles caminharam rapidamente até a rodoviária. Era um prédio pequeno, com alguns bancos de madeira e uma lanchonete fechada. Havia apenas umas poucas pessoas esperando, sonolentas, que mal notaram a chegada daquela família discreta. Quando o ônibus finalmente chegou, com seus faróis rasgando a escuridão, foi como se a porta para o futuro se abrisse. Eles subiram, encontraram seus assentos no fundo e se acomodaram. Sebastiana olhou pela janela. Viu a figura de seu Zé parado na calçada, um ponto solitário sob a luz fraca de um poste, até que o ônibus fez a curva e ele desapareceu. O motor roncando, as luzes da cidade ficando para trás, o balanço suave do veículo na estrada. Aos poucos, a tensão nos ombros de Sebastiana começou a se dissipar. Ela olhou para Tonico. Ele também olhava pela janela, para a escuridão da estrada, mas seu rosto parecia menos tenso. Ele se virou para ela e, pela primeira vez em meses, deu um pequeno e tímido sorriso. Sebastiana retribuiu o sorriso, o coração se enchendo de um sentimento que ela quase esquecera. Alívio. A estrada à frente era desconhecida, o futuro, incerto. Mas pela primeira vez, eles estavam se movendo para a frente, deixando o passado para trás a cada quilômetro. A viagem era longa, mas não era mais uma fuga. Era uma jornada em direção a um novo amanhã. Araçuaí recebeu-os com o calor e a poeira típicos do Vale do Jequitinhonha. Era uma cidade maior, mais barulhenta. E o mais importante, anônima. Ninguém os conhecia. Ninguém se importava com seu passado. Eram apenas mais uma família tentando a sorte, como tantas outras. A prima de Dona Carmo, uma mulher chamada Lúcia, os acolheu com uma hospitalidade simples e direta. O cômodo nos fundos da casa era pequeno, com apenas um quarto e uma cozinha. Mas para Sebastiana, era um palácio. Era um lugar seguro. Os primeiros meses foram difíceis. O dinheiro era curto e a adaptação, lenta. Sebastiana conseguiu o emprego na oficina de costura. Passava o dia curvada sobre uma máquina industrial, o barulho constante das agulhas sendo um tipo estranho de consolo. Era um trabalho honesto, que pagava as contas e mantinha sua mente ocupada. Tonico se matriculou na escola local. Foi um processo doloroso no início. Ele era tímido, desconfiado, sempre esperando pelo insulto que nunca vinha. Mas aos poucos, percebeu que ali ele não era uma história. Era apenas um garoto. Fez alguns amigos. Começou a se interessar pelas aulas de biologia e química. Seus cadernos voltaram a se encher de desenhos. Mas agora, em vez de paisagens melancólicas, ele desenhava diagramas do corpo humano, células, moléculas. Algo em seu interior estava mudando. Uma curiosidade sobre a vida
e a cura que ele não sabia que possuía. A pequena esperança crescia saudável e risonha, alheia à tempestade que precedera sua chegada. Ela era a luz daquela pequena casa, o ponto de união entre mãe e filho. Ver o jeito cuidadoso como Tonico segurava a irmã, como fazia caretas para fazê-la rir, curava um pouco da ferida no coração de Sebastiana todos os dias. Aos poucos, a rotina se estabeleceu. A vida se tornou uma sucessão de dias simples, mas pacíficos. O trabalho na oficina, a escola de Tonico, os primeiros passos de esperança. Sebastiana ainda tinha pesadelos. Ainda havia dias em que a tristeza a pegava de surpresa. Mas agora, ela podia olhar para o filho sem ver a sombra daquela noite. E podia olhar para a filha sem ver o símbolo de uma tragédia. Via apenas seus filhos. Um dia, Tonico chegou da escola com uma decisão formada. Mãe, eu quero ser enfermeiro. Sebastiana o olhou, surpresa. Enfermeiro, meu filho. Por quê? Ele deu de ombros, um pouco sem graça. Não sei direito. Gosto de cuidar das coisas. De entender como tudo funciona para consertar. Acho que eu seria bom nisso. Sebastiana entendeu. Era a maneira dele de buscar a cura. Não apenas para os outros, mas para si mesmo. Uma forma de transformar a dor inconsciente que carregava em algo positivo, em cuidado, em compaixão. Naquele momento, ela soube que eles ficariam bem. O caminho seria longo, mas a ferida, um dia, se tornaria apenas uma cicatriz. Eles haviam sobrevivido. Passaram-se quase 5 anos. A comunicação com São Gonçalo do Bambu era escassa, limitada a cartas ocasionais trocadas entre Sebastiana e Dona Carmo, enviadas para a caixa postal de seu Zé para manter a discrição. As notícias do vilarejo eram sempre as mesmas. Fulano casou, Ciclano morreu, a colheita foi boa. A história de Sebastiana havia se tornado uma lenda, uma história de horror contada para assustar as moças. A verdade há muito tempo perdida sob camadas de malícia e tempo. Em Araçuaí, a vida florescia. Sebastiana havia se tornado chefe de costura na oficina, respeitada por seu talento e sua seriedade. Tonico, com muito esforço e estudo, havia se formado no curso técnico de enfermagem e trabalhava no hospital da cidade. Era um profissional dedicado e gentil, querido pelos pacientes. Esperança era uma menina de quase 5 anos, sapeca e inteligente, que estava começando a aprender a ler na escolinha do bairro. Numa tarde ensolarada, Sebastiana sentou-se na varanda de sua casa, agora um pouco maior, que conseguira alugar num bairro tranquilo. Ela pegou papel e caneta e começou a escrever para Dona Carmo. Sentia uma necessidade de compartilhar a paz que finalmente encontrara. Minha querida amiga Carmo, ela escreveu. Espero que esta carta a encontre com saúde. Por aqui, graças a Deus, estamos todos bem. A vida nos tratou com mais gentileza do que eu ousaria sonhar naqueles tempos escuros. O trabalho vai bem, e a casa está sempre cheia com a risada da minha menina. O Tonico. Ah, Carmo, se você o visse, ele se tornou um homem bom como o pai dele. Trabalha no hospital, de branco, cuidando dos doentes com uma paciência que me enche de orgulho. Aquele menino triste e assustado ficou para trás. Hoje eu vejo nos olhos dele a paz que eu tanto pedi a Deus. E a esperança, o nome não poderia ser mais certo. Ela é a alegria dos meus dias. Inteligente, teimosa e com um coração que não cabe no peito. Ela é a prova de que até da maior dor pode nascer a mais bela flor. Antes de fechar o envelope, ela pegou uma fotografia que haviam tirado na semana anterior. Um vizinho, fotógrafo amador, insistira em registrar a família. A foto mostrava os 3 no quintal. Tonico, alto e sorridente em seu uniforme branco de enfermeiro, com o braço sobre os ombros da mãe. Esperança, no colo de Sebastiana, com um laço de fita no cabelo e um sorriso banguela. E Sebastiana, no centro, os cabelos já grisalhos, o rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento, mas com um sorriso sereno, um brilho nos olhos que a vergonha e o medo haviam apagado por tanto tempo. Ela colocou a foto dentro da carta, selou o envelope e o levou ao correio. Semanas depois, em São Gonçalo do Bambu, Dona Carmo recebeu a correspondência. Ela abriu a carta com as mãos trêmulas e leu as palavras de Sebastiana, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Então, ela viu a fotografia. Olhou para aquela imagem por um longo tempo.
A felicidade que emanava dela era real, palpável. Era a imagem da redenção. Ela guardou a carta e levou a foto até a casa de Ana, agora uma jovem de 17 anos, prestes a terminar o colégio. Ana pegou a foto e seu coração se encheu de uma alegria imensa. Ela olhou para o rosto sorridente de Sebastiana e soube que todo o esforço, todo o risco, havia valido a pena. O que o povo chamava de pecado era, na verdade, uma tragédia calada. E só quando deixou para trás o povoado e suas línguas afiadas é que Dona Sebastiana finalmente encontrou o que merecia: paz, perdão e o direito de ser feliz. Anos mais tarde, Ana, já uma mulher adulta, formada em jornalismo, voltou a São Gonçalo do Bambu para visitar a família. O vilarejo não mudara muito. As mesmas casas, a mesma praça, a mesma poeira vermelha que grudava na pele. Dona Lourdes envelhecera, sua voz agora um sussurro rouco, mas seus olhos ainda julgavam. O bar do Tião ainda servia a mesma cachaça e as mesmas fofocas requentadas. A casa de Sebastiana, cuidada por seu Zé, estava alugada para uma família nova, que não conhecia a história sombria que aquelas paredes abrigaram. Chico Doido, o porco, vivera uma vida longa e feliz no quintal de Dona Carmo, morrendo de velhice, um final pacífico para o pivô involuntário de tanto drama. Ana sentou-se com Dona Carmo na varanda, tomando café, como faziam antigamente. Conversaram sobre a vida, sobre as poucas notícias que ainda recebiam de Sebastiana e sua família. Eles estavam bem, em outra cidade, ainda mais longe. Esperança estava na faculdade. Tonico havia se casado. Sebastiana era avó. Você já se perguntou o que teria acontecido se não tivéssemos feito nada? Perguntou Ana, o olhar perdido na rua empoeirada. Dona Carmo suspirou, um som cansado. Eu tento não pensar nisso. A maldade teria vencido, minha filha. Teria devorado aquelas 3 almas e ainda estaria com fome. Às vezes, o certo a fazer não é lutar de frente. É abrir uma porta dos fundos para a esperança poder escapar. Ana olhou para a sua cidade natal com outros olhos. Não com raiva, mas com uma compreensão melancólica. São Gonçalo do Bambu não era um lugar mau. Era apenas um lugar pequeno, onde o medo do diferente e o tédio criavam monstros. A história de Sebastiana fora um espelho. E o que o povoado viu refletido nele foi sua própria feiura, e eles preferiram quebrar o espelho a encarar a imagem. A história de Sebastiana, Tonico e Esperança se tornou parte de quem Ana era. Ensinou-a sobre a complexidade da verdade, sobre a força silenciosa do sacrifício e sobre o poder destrutivo das palavras ditas sem pensar. Ensinou-a, acima de tudo, que a empatia é um ato de coragem e que, às vezes, a única forma de trazer luz a uma história é ajudando seus protagonistas a encontrarem um novo lugar para recomeçar, longe da escuridão. O sol se punha sobre as montanhas de Minas, tingindo a poeira vermelha de dourado, e Ana sabia que, embora a história tivesse terminado para Sebastiana, para ela, a lição seria eterna. A jornada de Sebastiana nos mostra que a verdade muitas vezes não grita, ela sussurra, esperando por alguém corajoso o suficiente para ouvir. Histórias como a dela existem em muitos lugares, escondidas pelo medo e pelo julgamento. Se a resiliência desta família tocou seu coração, se a coragem de Ana e Dona Carmo o inspirou, deixe o seu like para que este relato alcance mais pessoas. Comente abaixo o que você sentiu ao acompanhar esta jornada. E para continuar a descobrir verdades ocultas e a dar voz a quem foi silenciado, inscreva-se no nosso canal. Cada inscrição é uma promessa de que nenhuma história será esquecida.